Sabe, depois de passar quase uma década construindo sistemas de inteligência artificial e em setores bem complicados, de alto risco, uma coisa começou a chamar a atenção, um padrão. Os melhores modelos, aqueles super caros e complexos, simplesmente falhavam. E o motivo? Bom, o motivo era algo que ninguém parecia estar investigando. Não era o algoritmo, era algo mais profundo, mais fundamental na própria arquitetura deles. E essa ideia aqui, essa citação, foi basicamente o ponto de partida para uma verdadeira jornada de investigação. Ela sugere que a solução não é criar modelos ainda maiores, mais complexos, não. A solução talvez esteja em fazer uma pergunta melhor, sabe? Uma pergunta que nos force a olhar para a base de tudo, para a estrutura de como a IA realmente enxerga o mundo. E claro, essa pergunta não surgiu assim do nada. Ela foi sendo moldada ao longo de 9 anos em projetos totalmente diferentes. Desde a análise de políticas educacionais, passando pelo monitoramento de crédito até a criação de sistemas de biometria para milhões de crianças. Em cada um desses cenários, fosse e-commerce, detecção de fraude ou otimização de energia, o mesmo padrão, bem sutil, mas muito persistente, dava as caras. E o mais impressionante é que esse padrão que aparecia nos projetos se reflete num número que assusta qualquer um na indústria. Dá uma olhada nisso. 87%. É uma estimativa, claro, mas 87% dos projetos de machine learning simplesmente não vão para frente, nunca entram em produção. E o motivo, na maioria das vezes, não é um algoritmo que deu errado. São decisões tomadas, olha, bem antes de alguém escrever a primeira linha de código do modelo. O gargalo, muitas vezes, está na operação, não na tecnologia em si. E foi essa busca para entender o tal padrão que acabou levando a uma grande mudança de carreira. Depois desses 9 anos, a decisão foi de atuar como pesquisador independente. Não para sair do mercado, nada disso, mas para fazer uma investigação estrutural de verdade, para responder aquela pergunta que nenhum chefe, nenhuma empresa estava fazendo. E aqui está ela, a pergunta central que guiou toda essa pesquisa. O problema está no como a gente constrói e implementa os modelos, ou seja, nas decisões operacionais, ou será que o problema está no onde a gente constrói eles, na própria geometria do espaço onde os dados vivem? E olha, essa distinção entre o como e o onde é crucial. Para entender esse gargalo arquitetural, vamos pensar numa analogia bem simples. Imagina pegar uma árvore genealógica daquelas bem complexas, cheia de galhos, e tentar amassá-la perfeitamente numa única folha de papel. Não dá, né? Algumas partes vão dobrar, vão ficar uma por cima da outra, vai distorcer tudo. Então, a IA enfrenta um problema muito, mas muito parecido com esse. E aqui está o coração do problema. Os dados do mundo real, como, por exemplo, a estrutura de ativos de uma indústria, ou até artigos de uma lei, eles são hierárquicos. Eles se parecem com uma árvore, crescendo de forma exponencial. Só que a grande maioria dos modelos de IA vive num espaço que a gente chama de euclidiano. Pensa nele como uma folha de papel, algo plano que cresce de forma muito mais lenta. As formas simplesmente não batem. Essa incompatibilidade de formas causa um fenômeno com o nome em inglês, oversquashing. É como um super esmagamento. É exatamente o que acontece quando a gente força aquela árvore complexa a caber no papel plano. Itens que são diferentes, mas que estão lá no fundo da hierarquia, acabam esmagados no mesmo cantinho, sabe? E aí eles ficam praticamente impossíveis de distinguir um do outro. E isso não é só um problema teórico, não. Na prática, isso é a causa de muitas das alucinações que a gente vê na IA. É por isso que um sistema de manutenção industrial pode, por exemplo, confundir a válvula da esteira A com a da esteira B. Elas são peças diferentes, em lugares diferentes, mas naquele espécie plano do modelo, elas parecem estar exatamente no mesmo lugar. Bom, e isso nos leva finalmente à solução. Se o problema é que o recipiente tem um formato errado, não adianta forçar mais dados para dentro dele ou tentar fazer um recipiente maior. A solução, na verdade, é mudar o formato do recipiente para que ele se encaixe perfeitamente no formato dos dados. E é aqui que entra uma técnica chamada Contrastive Geometric Transfer, ou CGT. O interessante dela é que é uma camada de pós-processamento, ou seja, não precisa gastar rios de dinheiro retreinando o modelo principal de IA. Em vez disso, ela pega o que o modelo já produziu e simplesmente remodela tudo, levando para um novo espaço com a geometria certa. A ideia do CGT é genial na sua simplicidade. É mover os dados para a casa geométrica natural deles. Hierarquias, como árvores, se sentem em casa em espaços hiperbólicos, que se expandem o tempo todo. Dados que têm ciclos, tipo manutenção de equipamentos que acontece toda estação, se encaixam melhor em espaços esféricos. E aqueles dados mais simples, lineares? Para esses o bom e velho espaço plano euclidiano funciona, que é uma beleza. O processo em si é bem fácil de entender. Primeiro, o modelo de IA padrão faz o trabalho dele, captura o significado dos dados e cria um vetor no espaço plano. Depois vem a mágica.
Uma camada de projeção, super leve e eficiente, move esse vetor para o espaço curvo, o hiperbólico. E pronto. A partir daí, as relações entre os dados são calculadas nesse novo espaço, onde a estrutura natural deles é preservada, sem nenhuma distorção. Ok, a teoria é super elegante, a gente entendeu. Mas e na prática? Qual o impacto disso no mundo real? É aqui que a coisa fica interessante. Porque essa mudança geométrica se traduz em resultados de negócio bem concretos e, olha, impressionantes. Para começar, a dimensão. A representação dos dados fica drasticamente menor. Um vetor que antes precisava de 768 dimensões para ser representado no espaço plano, agora só precisa de 32 no espaço hiperbólico. É uma compressão absurda. E qual o impacto direto disso? Uma redução de 24 vezes no espaço de armazenamento na nuvem. 24 vezes. Isso quer dizer que os índices de busca ficam 24 vezes menores, que precisa de menos memória RAM, e no fim das contas, o que isso significa? Uma redução brutal nos custos de infraestrutura. E o mais incrível de tudo é que essa compressão massiva, de 24 vezes, foi alcançada mantendo mais de 97% do significado original dos dados. Ou seja, quase nenhuma perda de qualidade, mas um ganho de eficiência gigantesco. E isso, convenhamos, muda as regras do jogo. Tudo isso nos leva de volta a uma lição fundamental. Essa corrida da indústria por modelos cada vez maiores, com mais e mais parâmetros, talvez esteja nos distraindo de uma otimização muito mais inteligente e eficiente, a geometria. Então, vamos resumir os pontos principais. O gargalo da IA pode ser a forma, não só o tamanho. É fundamental combinar os dados com a sua geometria natural. Para a maioria dos dados corporativos, que são hierárquicos, o espaço hiperbólico é o lugar certo. Corrigir isso pode trazer uma eficiência enorme. E talvez o mais importante de tudo, as grandes viradas de chave podem vir de fazer um novo tipo de pergunta. Isso nos deixa com uma reflexão final. Com todo mundo focado em escalar modelos para trilhões de parâmetros, será que a próxima revolução na IA vai vir de um algoritmo ainda maior? Ou será que ela vai vir de alguém que decide parar, olhar para os fundamentos e simplesmente fazer uma pergunta melhor sobre o formato do problema